trazendo para vocês um amigo meu, como eu sempre digo, eu gosto de trazer amigos meus para que vocês conheçam e compartilhem comigo. Carlos Scher, cardiologista, bonito como ele só, e que eu lamento que a mãe dele não esteja aqui, porque a Clarinha estaria junto, mas ela encontra-se em Miami, né? Tá em Miami. Ela e o senhor Moisés, o casal, está passeando, está em vilejieatura. Como você vai? Tudo tranquilo. Tudo bem? Muito, como é que sempre. está a sua, como é que se diz, justamente onde você mais gosta de estar, a sua sala de trabalho? Olha, está trabalhando bastante, né, como sempre, produzindo cientificamente o que é difícil, principalmente num país como o Brasil, para você publicar trabalhos científicos, fazer os trabalhos científicos. Não tinha conhecimento disso. Isso é sempre muito difícil. Quer dizer, quem sabe, quem faz pesquisa e quem publica pesquisa em boas revistas, sabe que isso é uma dificuldade terrível. Você desde sempre quis ser médico, como é que chegou a isso? Ana, eu acho que não. Eu acho que uma época eu queria ser marinheiro. Então, aliás, é uma tendência que ele tem até hoje, que a Bianca não me escute, uma em cada porto, digamos assim. Mas não era por esse motivo, não. Não. Mas eu acho que eu só fiquei com o branco do marinheiro e aí sim. eu fui ser médico. Eu sempre gostei de pessoas, e eu, quando era pequenininho, eu adorava astronauta e índio. Então eu colecionava tudo que tinha, falava sobre índio e astronauta. Bom, não consegui nem ser índio nem astronauta. Não, mas índio a gente consegue todo de vez em dia quando a gente ser dá alguma uma de coisa. índio, né? O astronauta fica mais difícil, né? Eu já assisti palestras do Carlos e uma delas até hoje me marcou um pouco. Eu gostaria de trazer para vocês e que ele explicasse. Não é todo mundo que tem oportunidade de ir a uma palestra e, sobretudo, a gente tem um pouquinho contra, vou assistir discurso, falação, não é verdade? É verdade. Mas ele tem uma forma de levar, conduzir muito bem, que é de fácil acesso, todo mundo entende o que ele está querendo dizer e onde ele quer chegar. E essa eu gravei e eu queria abrir um pouquinho esse assunto. Pelo que eu li, pelo que eu assisti naquele dia, você considera que o cuidado com o coração começa desde a mais tenra idade, desde que é criança mesmo, eu não preciso dizer, com o que é que começa? Não, primeiro a gente tem que botar num contexto, evidentemente, muitas das doenças, inclusive do coração, têm um cunho genético ou familiar, são parecidas, mas são diferentes, mas o estilo de vida, os hábitos de vida que se modificaram ao longo dos anos, eles contribuem em grande parte para as doenças modernas. Né? Então, doenças modernas, o que você chama? Então, por exemplo, a doença que mais mata no mundo e no Brasil são as doenças cardiovasculares. Aí você vem a doença coronariana, a hipertensão arterial e aí, atrelada a elas, o AVC, muito atrelado, em 70% talvez, a hipertensão mal cuidada, ou não tratada, ou não sabida. Né? Então, nesse contexto, o estilo de vida, de alimentação, a obesidade que você vê nas crianças, há uma projeção que no Brasil, até 2040, essa mortalidade vai 2040. Vai aumentar 250%. Para ter um parâmetro Você já tem essa projeção? A Organização Mundial de Saúde. E para você fazer uma comparação, nesse mesmo período, nos Estados Unidos, a perspectiva de aumento da mortalidade é de 50%. Mas me diga, nos Estados Unidos a obesidade é escandalosamente pública. Você vê gente gorda e de uma forma tão aceita por eles mesmos, eles acham que estão ótimos, tanto que há manequins nos Estados Unidos, é o paraíso de quem é gordo para comprar roupa. É verdade. Talvez tenha começado por lá e isso está se espalhando pelo Brasil. Se você também pegar uma outra projeção da Organização Mundial de Saúde, o Brasil está entre os 4 países que tem mais gente gorda e no futuro a perspectiva é que seja o campeão de gente gorda. Mas porque eu vejo tanta gente palito. Mas o nível de gente, por exemplo, eu no consultório, medindo a circunferência abdominal, né, pouca gente está normal.
Pouquíssima gente. Quer dizer, o que a gente tem, talvez aí, vamos colocar melhor isso. Quando a gente fala de acima do peso, a gente está falando do sobrepeso, que é um pouco acima do peso, e da obesidade com seus diferentes Vamos graus de estabelecer obesidade. aqui um exemplo. Por exemplo, eu estou acima do peso. Não chegou ao teu peso, mas pode estar acima do peso. Não, pelo que você viu, Provavelmente está acima do peso. Um pouquinho acima do peso. estou acima do Um pouquinho. peso. Então, digamos que você considere que para a minha altura, para o meu biotipo, para mim, qual seria mais ou menos o meu peso? Sacando, estamos falando grosso modo, ele não está falando aqui cientificamente, não. Porque isso é grosso, muito, muito grosso modo, quer dizer, talvez você esteja 2, 3, 4 quilos acima do que devia. Só? Mas Que beleza. Na verdade, o peso ideal, cientificamente ideal, é magro demais. Eu nem me balizo por isso. Porque você, por exemplo, você é muito magrinho. Nem tão magrinho assim, mas eu faço atividade física todo dia, minha alimentação, uma alimentação que... Uma coisa que naquilo que você estava falando, quer dizer, deixa eu juntar duas coisas. Uma, por que a gente tem que tomar conta desde a tenridade, como Sim. você falou, né? Porque bons hábitos de vida, eles se incorporam à vida e eles não funcionam como uma punição. Quer dizer, que em criança o que se aprende não se esquece. Exatamente. Se você souber coisas rudimentares, né? Muito álcool faz mal, muito sal faz mal, muito açúcar faz mal, muita bebida alcoólica faz mal e fumar faz mal. Em Acabou. termos gerais, tudo que é muito faz Exatamente. mal. A não Até ser o comida. cigarro, que em qualquer quantidade faz mal. Bom, isso é uma O norma. resto é o excesso. Quer dizer, você resumiu, quer dizer, o que é o ruim, o que você precisa fazer para não ter uma doença ou para não agravar uma doença que você já tem. É só cortar os exageros. Tirando os exageros, o resto tudo pode. E cortar inteiramente o cigarro. Como é que se acopla isso? É tentar manter além disso, manter o seu peso ideal, manter o seu peso aproximado, próximo, digamos. e ter uma atividade física regular. Eu me lembro dessa palestra que você chamou um garoto, não sei nem, agora não me lembro por que foi esse, mas foi, digamos, você exemplificou, com um garoto de o quê? 14 anos, uma coisa assim, você perguntou para ele, de manhã, o que você gosta mais de comer? E ele disse, cheeseburger, com batata frita. Cheeseburger e o quê? Com batata frita. Aí você disse, e o que você come no almoço? Cheeseburger com batata frita. E o que você come no jantar? Cheeseburger com batata frita. Quando chegou no de manhã, o que você toma no café da manhã? Cheeseburger com batata frita? Você disse, esse eu tirei da cabeça, porque esse não tem remédio. Não, você lembrou muito bem disso, quer dizer, porque eu falei assim, eu devo estar perguntando errado, porque ninguém pode comer cheeseburger com batata frita. Mas é real essa? É real. É real. Tem um outro, esse foi um estudo que a gente fez com 370 crianças, comparando crianças... Mas era um só que tinha essa um dieta. Dos exemplos, um dos exemplos. Tinha um outro garoto que era de uma instituição filantrópica. Carente? De crianças abandonadas. Sim. E essa criança, esse garoto também, eu perguntei para ele qual é a comida que você mais gosta. Ele falou cheeseburger. Você come muito cheeseburger? Ele falou, não, eu só comi uma vez. Coitadinho. Aí eu falei assim, então deve ter sido, porque aquilo era tão vivo na cabeça daquela criança, então deve ter sido há muito pouco tempo. Ele falou, faz tanto tempo que eu nem me lembro. Então, essa criança que é carente, se ele tivesse dinheiro e sem orientação, quer dizer, mal orientado... Se ele não estivesse dentro de um programa estreito... Não precisa ser tão estreito, mas ele ia ser esse, que é largo demais, né? Comendo cheeseburger o dia inteiro. Eu sempre digo o seguinte, nada está proibido. Por isso que hoje, num adulto que não teve essa preocupação desde o começo, esse adulto vê tudo como uma punição. Né? Sim, porque se esse menino for obrigado por alguma razão, por causa dos pais ou por causa lá do que for, a acabar com essa dieta de cheeseburger, café, almoço, jantar, ele vai se sentir no pior dos infernos. Exatamente. Então, eu prefiro ter prazer e viver menos do que eu vou ao médico, ele vai me proibir de tudo.
que está tudo errado, não é nada Ou talvez disso. ele nem tenha noção de que ele possa vir a ter algo muito sério. Será que tinha noção? Olha, eu vou dizer o seguinte, a gente fez um outro estudo com 2.000 pacientes já com doença coronariana, ou seja, com obstrução, com placa de gordura dentro das artérias coronárias. E a gente fez um programa explicando assim, bem simples, 5 temas, e a gente falava para as pessoas, por que fazer atividade física é bom, como é que você pode ter uma alimentação melhor, o que é coronária, por que o cigarro é ruim, e por que a ansiedade do mundo moderno é tão ruim para a saúde da gente. Né? A gente tinha em torno de 9% dos pacientes ainda fumando, apesar de já terem operado o coração, apesar de já terem infartado, idade, ainda mais ou fumando. menos. Média de idade, 58 anos. Então era cabeçudo mesmo, né? Isso tem muito, né? Ou é vício que já não pode largar? O vício é importante e as pessoas, às vezes, estão se matando por algum motivo que... Eu tenho 2 perguntinhas. Uma delas é, como você pode evitar que a pessoa comece a fumar? Digamos assim, desde uma certa idade, desde garoto, porque fumar é muito atraente, você vê na televisão, hoje nem tanto, né? Eu dizia, meu Deus, vai me dar muito trabalho andar de parapente, porque eu tenho que começar a fumar. E eu não quero, não era sempre você para ter as melhores mulheres radicais, e, digamos, melhores bonitas, rapazes, então, em contrapartida, você tinha que estar fumando. E eu dizia, vai me dar muito trabalho para eu ter que começar a fumar. Mas o que acontece é que eu queria saber como você pode evitar que se pegue o hábito de fumar. Desde que idade e o que fazer? Quando eu era muito jovem, né, você fumava para mostrar que você era macho também, né? Que você tinha a segurança em si. Você fazia parte daquela história, né? E eu me lembro que as meninas fumavam porque era charmoso você ter alguma coisa na mão, né? E até por timidez, existem estudos mostrando que a pessoa não tem onde botar a mão, então Sim, mas tosse para burro quando começa. Então, eu acho que numa casa onde as pessoas não fumam, as crianças vão tender a também não fumar. Né? Quando você não convive com cigarro, quando você tem um mínimo de entendimento dos malefícios que o cigarro pode fazer, mas não tem. Quando você é garoto, você não tem. Eu pergunto, o que você pode fazer para que o nosso público também saiba, para evitar esse começo? Olha, é educação. Quer dizer, isso está na escola, isso está em casa. Não tem outra coisa que você pode fazer que não seja educação, professores e pais. Não tem outra coisa, quer dizer, não tem um substituto. Mas isso tem falhado. Bom, tem falhado muito. Esse estudo que você estava falando, a gente detectou um monte de gente com pressão alta, crianças, idade média de 9 anos, com pressão alta, colesterol muito alto, e oferecemos explicar porquê daquilo, como lidar com aquilo, quais eram os caminhos, né, para pais e professores, para todas as escolas que a gente tinha ido. A gente não conseguiu ninguém que se interessasse por aprender isso. Nada. Eu ia te perguntar dentro disso qual foi a percentagem, né? E a outra pergunta que eu queria fazer é o que você chama de artérias coronarianas? Quantas são? Porque são as mais importantes do corpo humano. Nós temos sistema venoso, grande, pequeno, mas quantas são, quais são as artérias? As artérias coronárias, artérias são aquelas que levam oxigênio, que é o combustível para o músculo se contrair, para o olho piscar. É a que sobe, leva Não, essas são as veias, as que levam são as que saem do coração para fora. A coronária e retorna. Não, aí as coronárias são artérias que estão no músculo do coração. Elas levam oxigênio para o músculo do coração, que é o combustível também do músculo do coração. Então, o que faz o coração contrair adequadamente é através do músculo, como do trem a carvão, se botava carvão, isso aí é o combustível. Então, e essas qualquer artérias, coisa que pulse, né? Exatamente. Então, essas artérias levam oxigênio para o músculo, para o coração pulsar, né? Elas se dividem em 2 mais importantes, a direita e a esquerda se subdivide também em 2 importantes, chamadas a descendente anterior e a circunflexa. E tem os ramos menores. E a gente chama de artéria mamária, artéria... A artéria mamária é uma outra artéria que, na verdade, leva sangue... Mas também artéria. A gente tem um monte de artérias.
coronária estão no coração, Só. nos sulcos coronários. As artérias renais levam sangue para o rim. Sim. E as carótidas Jugular. e levam sangue para a cabeça. Para a cabeça. Né? Então, E tem a femoral. Tem as ilíacas, femorais. A gente tem artéria no corpo inteiro, porque onde não tivesse artéria, não chegaria oxigênio, não teria combustível para o organismo funcionar. E para que isso possa ser mantido até o mais longevo possível, o que é que você recomenda? O que você precisa? Que essas artérias estejam limpas e não tenham, no cano ele enferruja. Né? E nas artérias criam placas de gordura. Que seria o nosso ferruginho, né? Pois é, placas de gordura. O que você quer é evitar a formação de placas de gordura. Tirando a genética, o que você pode fazer? Ter uma alimentação saudável, que significa comer de tudo, algumas coisas mais, algumas coisas menos. Tá? Quer dizer, você não precisa cortar de todo a batata frita. Não precisa, na verdade você não precisa cortar nada. Se comer eventualmente a batata frita, se comer 2, 3 vezes por semana carne bovina, isso não tem problema. Até onde é importante a carne bovina para alimentar, para não tirar, para não deixar que tenha anemia, por exemplo. Que dizem que você precisa de carne sangrenta para não ter anemia. É verdade isso? A proteína animal ela tem várias ações boas, né? Quer dizer, manter a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, ela traz também uma fonte de energia. Então, o excesso da carne vermelha, o modo de preparo dos alimentos, de um modo geral, isso vai influenciar muito. E tem muita coisa que as pessoas falam e não está baseado em nada. Por exemplo? Olha, no outro dia eu estava falando sobre duas coisas que espelham bem. Uma é o queijo Minas. Tudo que você vê que é natural é queijo Minas. O queijo Minas é melhor. Quando você Mas ele é salgado para burro. Aí tem o problema do sal. Mas você comparando o queijo Minas em relação ao colesterol e às gorduras saturadas, o queijo amarelo ele é igual ao queijo branco. Não tem diferença. É por isso que eu como amarelo. E a outra coisa que é emblemática é o ovo, né? Dia o ovo pode, o ovo não pode. O ovo, o chocolate, o café eram grandes vilões e hoje em dia estão salvando a pátria. Então, o ovo nunca foi proibido. Sempre. Mas você conhece o Adolfo? O Adolfo, coitado, adorava um ovo. Pois é. Não podia comer à vontade. Chegava domingo, ele dizia, vou comer o meu ovo. Aí vinha a comadre lá em Teresópolis, trazia ovo para ele. Ninguém me incomode. Ele ia comer o ovo com um pãozinho molhado dele. Um evento. Pois é, mas cientificamente nunca foi proibido o ovo. E nem é recomendado o ovo. O que é? Você pode comer um ovo por dia? Estão recomendando hoje. Isso são os erros. Recomendando da onde? De onde tiraram isso? Então, na verdade, diz que é científico. Não é. Comer um ovo por dia, provavelmente não tem nenhum problema se você não comer mais colesterol além do ovo. Né? Você não pode esquecer que tem várias coisas que são confeccionadas com ovos. Sim, você já está ingerindo o ovo por ali. Então, eu digo assim, se uma pessoa gosta de ovo, come 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, não tem problema nenhum. E o café que a minha pobrezinha da minha avó, quando tomava café com leite, e tinha que ser pingado, porque se não fosse pouquinho, ela tomava aquilo com gosto e com remorso. E agora café é recomendado. O café não tem grandes problemas, né? Algumas pessoas são mais suscetíveis ao café para desenvolver arritmias, taquicardia. Algumas pessoas... A mim tira o sono. Depois de 3 da tarde, a mim tira o sono. Então, tem algumas pessoas que são suscetíveis à cafeína. A gente tem que lembrar que a cafeína, às vezes, está mais frequente, mais presente num desses energéticos, muito mais presente, porque tem a taurina, muito mais no chá preto, não nos outros chás, né? Então, tem muita coisa que as pessoas falam que não estão baseadas. Na ciência, você tem estudos que são observacionais. Pegou 20 pessoas, fez uma coisa e viu um resultado. Olha, comeu chuchu e emagreceu. Estou dando um exemplo qualquer. Eu sei como é. Comeu chuchu e emagreceu. Isso é bom. Dentro da ciência, isso só representa o seguinte, levantou uma hipótese. Para aquelas 20 pessoas. Não, levantou uma hipótese para você fazer um outro estudo que tenha 3, 4, 5 mil pessoas, metade comendo chuchu, metade não comendo chuchu, acompanhando 3, 4, 5 anos. Aí isso tem
valor científico. Se não, não que esse não tenha valor, mas ele pode ser o precursor de uma outra análise mais importante. Mas não é definitivo. Aquilo não dá... assim, agora, não te faz a coisa sacramentada. Agora vamos botar a população toda para comer chuchu. Para comer chuchu. Entendeu? Minha gente, eu prometo a vocês trazer de novo o Carlos Scher para falar mais. Você vê como é importante o que ele tem para nos transmitir, né? Carlos, eu te agradeço muito. Eu que agradeço. Venha mais vezes, prazer. Viu? Porque é muito gostoso ter uma pessoa bonita e que fale tão bem. Vamos ficar em pé, que ele gosta de um retratinho. Vamos lá.